Bora começar a fazer uma aplicação de cílios na minha modelo. A técnica que eu vou fazer nela é o fio a fio clássico. E tanto em manutenção quanto aplicação, eu sempre inicio fazendo a higienização dos cílios. Eu costumo higienizar 2 vezes os cílios da minha cliente. E primeiro eu faço um olho e depois o outro. Eu nunca lavo os dois ao mesmo tempo. Porque é muito desconfortável para a cliente aquela espuma ficar agindo no olho dela. Sem contar que se for uma espuma mais líquida, ela começa a derreter e vai escorrendo até para dentro do ouvido dela. Quando eu faço a higienização, eu me certifico de que o cílio está bem envolvido na espuma e eu fico mais ou menos 1 minuto em cada vez que eu faço essa higienização. Não economizem tempo na higienização, porque os cílios precisam ficar muito bem limpo. Se sobrar algum resquício de sujeira, de maquiagem ou até oleosidade, o cílio de extensão ele não vai grudar, pode te dar uma falsa colagem e o principal, prejudicar a durabilidade e a retenção da extensão de cílios. A espuma que eu uso é da Lash School, ela não precisa de enxágue, então eu venho com o papel e eu tiro bem o excesso de espuma até entre os fios. Mas se a sua espuma precisa de água, depois que você faz essa higienização, tira o excesso da espuma e aí depois joga água no olho da cliente. Se atenta nesse detalhe da sua espuma, porque se você não tira o excesso e já vai direto com a água, às vezes essa água com espuma entra dentro do olho da cliente e pode arder e gerar um certo incômodo, uma certa irritação pro olho dela. Cuidado também para a mão não ser muito forte, tá? A mão precisa ser leve, mas você precisa tirar bem o excesso da espuma. Depois que você higienizou bem os 2 olhos, é a hora do isolamento dos cílios inferiores. Eu não uso só fita e nem uso só o protetor, eu uso a fita e o protetor em gel. Com a cliente de olho aberto, eu peço para ela olhar bem para mim e eu coloco o protetor dando para ver ainda a raiz dos cílios e a linha d'água da cliente. Os fios que ficaram para fora, eu venho com o olho fechado e coloco a fita. Essa fita vai dar o acabamento e vai segurar todos os fios com a garantia de que não vai entrar para dentro do olho da minha cliente. Essa fita você pode pôr tanto com os dedos quanto com a pinça. No caso da pinça, às vezes ela gruda forte e aí você precisa fazer um pouquinho de força, mas com cuidado para não sair tirando tudo que você já colocou. Eu tenho o hábito de fazer isso com o olho fechado porque eu tenho a certeza de que não vai entrar dentro do olho da minha cliente. Quando eu usava só o protetor, às vezes esse protetor escorregava para dentro do olho e aí a minha cliente ficava com o olho vermelho e irritado. E quando eu colocava a fita de olho aberto, também acontecia isso. Eu segurava os fios e às vezes quando ela fechava o olho, essa fita ia para dentro do olho dela. Depois que eu fiz todo o isolamento, eu venho com a escovinha, separo bem os fios, vejo se está tudo em ordem e aí eu vou para o mapeamento. O mapeamento que eu vou usar nessa cliente é um tamanho pequeno e o natural. Então eu começo do 8, 9 e no canto externo eu coloco o 10, mas ao invés de descer 2 tamanhos, eu desço só um tamanho. Então eu finalizo com o 9. Então fica 4 quadrantes, 8, 9, 10 e 9, assim como tá no vídeo aí que eu estou mostrando. Depois que eu passei o primer, eu começo a aplicação nos olhos. E eu começo usando uma fitinha bem no canto interno, subindo um pouco a pálpebra, para que eu consiga enxergar melhor o canto interno da minha cliente. O que eu quero que vocês percebam é que no isolamento, eu sempre uso 2 pinças. Eu nunca fico só com uma pinça, eu venho com as 2 pinças e faço esse isolamento. A pinça que eu uso para aplicar, eu venho ajudando na separação desse fio e a pinça de isolamento eu seguro os fios que eu também não quero que receba a extensão de cílios agora. Normalmente, eu faço um olho, coloco o fio nesse olho e vou para o outro. Eu trabalho os 2 olhos de forma simultânea. Mas para mostrar aqui no vídeo para vocês, eu fiz um pouco de um olho e um pouco outro olho. Por que eu recomendo que vocês trabalhem os 2 olhos de forma simultânea? Quando você está trabalhando um olho e depois o outro, você consegue trabalhar os 2 olhos e deixar eles o mais parecido possível. Principalmente quando você está começando na área. Quando você faz um olho só, faz tudo naquele olho e depois vai para o outro, a chance de ficar um olho diferente do outro é grande. Por quê? Você vai dar tudo de si para fazer um olho e aí quando você olhou, falta pouco tempo para terminar aquela cliente e aí você precisa fazer o outro olho muito rápido. Então, um olho fica bem caprichado e o outro nem tanto. Trabalhando os 2 olhos de forma simultânea, quando você terminar o procedimento e a cliente se olhar no espelho, os 2 olhos vão estar o mais parecido possível. Enquanto trabalhar um olho e depois o outro, além de acontecer o que eu já falei,
tem uma chance de um olho ficar mais preenchido do que o outro, e aí no decorrer das semanas ela manda mensagem falando que tá sentindo diferença, que um olho não tá igual ao outro. Fui pro canto externo do outro olho e eu fiz a mesma coisa. Peguei uma fitinha, subi um pouquinho a pálpebra, e tomem cuidado na hora de subir a pálpebra para não abrir o olho da nossa cliente. É só realmente subir aquele excessinho de pele que ela tem, para que a gente consiga enxergar melhor a raiz dos cílios dela. Eu quero que vocês prestem atenção no movimento que eu faço quando eu faço o isolamento. Eu pego a minha pinça de aplicação, ajudo na separação, para aí sim entrar com a minha pinça de isolamento. Coloquem isso na cabeça. Trabalhar com uma pinça só dá muito mais trabalho. Usem a outra pinça a favor do trabalho de vocês. E aí vocês podem trabalhar com ela da forma que eu faço. Então, eu venho com ela abertinha por baixo dos fios e venho separando. Ou vocês podem virar a pinça de aplicação para baixo, igual é a pinça de isolamento. E aí, com as duas pinças, você vem separando para conseguir fazer o isolamento da melhor forma possível. Então, olhem esse outro ângulo. A minha pinça de aplicação me ajuda nessa separação e a minha pinça de isolamento entra para separar de vez os fios que eu quero que fiquem distantes, que não recebam a extensão nesse momento. Mais de pertinho para vocês verem esse movimento. Olhem esses detalhes e tentem replicar na hora da prática de vocês. Nesse momento, gente, a mão de vocês não respira. Isolou o fio, deixa a mão bem paradinha, segura bem esse fio para você ir pegar o fio de extensão, passar na cola e vir acoplando. Alguns fios a gente nem vai precisar da ajuda da nossa pinça de aplicação. Só com a pinça de isolamento a gente consegue trabalhar tranquilamente. Mas a sua mão de isolamento, ela tem que ser um misto de firme com leve. Então, firme para não perder esse fio e leve para não pesar na cabeça e no olho da nossa cliente. Depois que eu finalizar todo o olho, eu venho com a minha pinça olhando se tem um fio grudadinho ou não. E se tiver algum fio faltando fazer a aplicação, eu venho dando esse reforço. Então, a mesma coisa com as duas pinças, vou separando, encontrei o fio, pego o fio de extensão, passo na cola e aplico bem certinho. Eu costumo usar esse espelho que a gente chama de retrovisor, mas pode ser o espelho de dentista também, para ver o acabamento, ver como que tá ficando, se tá bem preenchido, bem direcionado, porque o acabamento do fio a fio clássico, gente, além da aplicação em todos os fios, é o direcionamento. Se você aplicar esse fio torto, o acabamento vai ficar torto. Então, o acabamento não vai ficar bonito. Tentem direcionar o mais certinho possível. E uma coisa que sempre me perguntam é, como que faz o direcionamento? Então, você faz a aplicação sempre em 90 graus. Não importa se o cílio da minha cliente é torto. Sempre vai ficar a ponta do fio natural para um lado, mas o fio de extensão precisa ficar em 90 graus, assim como está nesse exemplo aqui. Agora, uma dica para a gente fazer o canto interno. Pega uma caneta e marca na pálpebra da cliente aonde é cada tamanho, igual eu fiz aí no vídeo. E aí você faz como se fosse um isolamento em camada. Então, você separa os fios que você já aplicou dos fios que ainda não recebeu extensão. Além disso, eu também coloco uma outra fita subindo um pouco a pálpebra da minha cliente. E aí eu consigo deixar o fio bem separado e enxergar bem a raiz do fio dela. E aí eu começo a fazer a aplicação desse fio exatamente como eu expliquei para vocês. Eu venho com a minha pinça de aplicação, me ajudo na separação dos fios e venho com a pinça de isolamento, deixando visível só o fio que eu realmente quero que receba a extensão de cílios. A partir de agora, eu vou deixar essa parte acelerada e eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes, nos acabamentos e no movimento que a minha mão faz quando eu trabalho com o isolamento e com as duas pinças.
agora que eu vou colar os últimos fios desse canto interno, eu quero que vocês prestem atenção em mais um detalhe. Quando a gente trabalha fazendo o isolamento lado a lado em um olho só, igual eu fiz nesse vídeo para mostrar para vocês, existe a chance de ter sticks, que é quando um fio fica bem grudado ao outro, porque a cola ainda não terminou de colar 100%. Ao final de toda a aplicação ou manutenção de cílios, você obrigatoriamente precisa separar esses fios, igual eu tô fazendo aí nesse vídeo. Se tiver algum stick, você precisa soltá-los. E aí, se nesse de soltar sair algum fio que você colou, você vem, isola e aplica esse fio de novo. Eu sempre dou esse acabamento, eu olho bem os fios, se tem algum fio grudado ou não, vou penteando, vou alinhando e conferindo com o espelho para ver se tá tudo em ordem. Depois que eu finalizei os cílios, passei o finalizador, sequei bem esse finalizador, tiro os protetores, tiro as fitas, confiro se está tudo em ordem e finalizo a aplicação. Olha a delicadeza que ficou esse fio a fio clássico. Ficou bem lindo, bem do tamanho que eu queria mostrar para vocês. Porque hoje em dia é a naturalidade que está mais em alta no mercado. E aí, gostou desses cílios? Gostou de ver todas as dicas e detalhes para uma aplicação de cílios bem feita? Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta o que você achou desses cílios.